Oi, gente! Que alegria estar aqui com você nessa noite, uma noite especial. Vai ser uma noite tremenda, onde o Senhor vai falar muito conosco, ministrar muito a nossa vida. Eu quero ler um versículo com você que está lá em Salmo 33, no versículo 20, que fala assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa fortaleza. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esse é o nosso Deus. Eu queria falar isso para você. Confia no Senhor. Ele é teu auxílio, a tua proteção em qualquer tempo, em qualquer dificuldade. E não perca a tua esperança. Confia, creia nele, porque ele vai vir sobre a tua vida. Como essa vai ser uma noite especial, e como nós vamos adorar a esse Deus tão lindo, eu quero convidar você também a compartilhar o link com as pessoas que você ama, com seus amigos, com aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, mas você sabe que tem passado por um tempo muito difícil e que precisa do Senhor na sua vida, porque essa é uma noite de salvação. Então eu queria que você compartilhasse esse link com as pessoas, é ccrp.online.church. Compartilha aí, vai ser tremendo essa noite. Isso não pode ficar somente conosco, a gente precisa compartilhar com os nossos queridos também. E eu quero orar com você, queria que aí onde você está, na sua casa, guardado aí, que você pudesse orar conosco nessa hora, que você pudesse fechar os teus olhos e conectar-se com o Senhor também, não conectar-se somente aqui conosco, porque quando estamos juntos o Senhor ordena a sua bênção, mas que você também se conecte aos céus, se conecte ao Senhor nessa hora. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Deus, eu invoco o teu santo nome nesta hora, neste lugar, Deus. Eu invoco o teu santíssimo nome, Deus, na casa de cada um que está aqui conectado comigo, Deus, para que também estejam, Deus, conectados com os céus, conectados com o Senhor, Deus, conectados com a tua vontade nessa hora, Deus. Nós te invocamos e juntos, Deus, nós declaramos que precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor num tempo como esse de hoje, Deus. Que o Senhor visite a cada um ali na sua casa, guarda a sua fé, Deus, que tenham esperança, que continue com os olhos fixos nos olhos do Senhor, Deus, que seja uma noite que o Senhor encontre ali, Deus, uma terra fértil para a sua palavra produzir frutos, Deus, e que a sua palavra venha de encontro a tudo que nós temos buscado e precisado, Deus, no dia de hoje, num tempo como esse, Deus. Mas também te louvamos, porque o Senhor tem nos dado vida, porque o Senhor tem nos dado condições de estarmos juntos, conectados, Deus, atraindo a tua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos proporcionado, Deus, mesmo que a distância física, mas nós podemos estar unidos pelo Espírito, unidos através da internet. Por isso nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem sido bom e nada tem nos faltado, Deus. O Senhor é bem-vindo nesse período que vamos estar juntos aqui conectados, Deus. E desde já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer em nós, dentro de nós e a partir dessa reunião, através de nós, Deus, àqueles que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Eu convido você a juntamente comigo, conosco, adorarmos ao Senhor. Amém, queridos. Vamos então louvar o Senhor. Ele sua casa, feche seus olhos, se entregue ao Senhor inteiramente nesse momento. Vamos nos lançar aos pés do Senhor, entregar a Ele nosso coração. Ele que é digno do nosso louvor. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Jesus. Recebe a nossa adoração, Jesus. O Senhor é digno do nosso louvor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus.
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Tu és o nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nós queremos sim, Jesus, ser cheios desse amor, confiar em sua vontade, descansar em teus mandamentos, Jesus. É isso que nós queremos mais, 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 mais de ti em nossas vidas, Senhor. Mais, mais, mais. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti.
em ti, Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Você pode dizer isso? Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A graça já nos basta, Senhor. O que nós mais queremos é estar em tua presença, permanecer em ti. É isso que nós mais queremos. Fala isso com Ele. Manifeste sua adoração a Ele. Entregue seu coração. Se renda nesse tempo. Se renda nesse tempo, Jesus. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa ficar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E aí, galera IESUP, é muito bom ter você aqui conectado com a gente. Deus sempre abre oportunidades para estarmos juntos. Veja bem, essa plataforma que Deus nos deu, uma bênção, que Ele nos permite estar juntos. Independente da pandemia, a igreja não para, o IESUP não para, o mover do Espírito Santo não para. Eu estava pensando na mulher samaritana, ali em João 4, ela chegou a perguntar a Jesus:
Onde que é o lugar correto de adorar? É aqui nesse monte, na Samaria, é em Jerusalém? E Jesus deu uma resposta muito importante. Mulher, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não depende do lugar. Pode ser na igreja, pode ser aí na sua casa, pode ser aqui na minha casa. Nós, em espírito e em verdade, adoramos ao Deus, e Ele está procurando pessoas assim como eu e você, que não param diante da pandemia. E eu queria desafiar você a continuar adorando ao Senhor. Nós temos uma oportunidade de ofertar ao Senhor nessa noite, e você vai ver aí um botão doar. Se você quiser, pode apertar o botãozinho aí na sua tela e você tem a oportunidade de fazer as suas ofertas, entregar o seu dízimo. Seja um adorador também em espírito e em verdade. Amém? Eu gostaria de orar também por você e abençoar aquelas pessoas que talvez estejam passando por uma dificuldade, internadas no hospital, que estão aí talvez na sua casa com Covid, mas estão conectados, não deixaram de adorar. Eu declaro a cura, eu declaro a proteção, eu declaro a mão de Deus sobre a sua vida. Vamos orar? Pai amado, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estão conectados agora no IESUP. Eu quero pedir que o Senhor possa ministrar a vida de cada um segundo a necessidade que eles têm. Senhor, se há alguém enfermo, eu declaro agora a cura do Senhor invadindo as suas vidas. Se há alguém, Deus, que está enfrentando problemas de desemprego, dificuldade financeira, Tu és o Jeová Jireh, manifesta o Teu poder agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas, sobre cada uma dessas famílias. Eu quero, Deus, profetizar as nossas casas guardadas, protegidas. A morte não chegará à nossa tenda. Eu declaro a marca do sangue de Jesus sobre cada família, sobre cada casa. E eu quero declarar a salvação, vida, o poder do Senhor, saúde em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amados, prepare seu coração para receber uma palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Bel, agora é com você aí. Olá, vamos então agora no nosso IESUP ouvir a palavra de Deus, meditarmos juntos para entendermos o que Deus tem para nós. Eu quero te fazer um desafio também antes disso. Eu quero que você compartilhe essa mensagem. Hoje nós estamos vivendo uma época diferente e olha só quanta liberdade nós temos para compartilhar a palavra de Deus. No último IESUP nós falamos sobre um lugar para pertencer e nós vimos a importância da gente realmente estar em família, estar em comunhão com os nossos irmãos na igreja. Como é gostoso quando a gente sai para viajar e depois a gente volta para nossa casa. Ai, é muito bom. Eu amo voltar para casa, eu amo viajar, mas voltar para casa é super gostoso também. Por quê? Porque tem um lugar a qual nós devemos pertencer. E se do ponto de vista físico aqui nós temos que estarmos juntos, ainda que seja aí pela internet, sabe de uma coisa? Existe um lugar que você precisa pertencer, que você precisa estar todos os dias da sua vida e não sair de lá, nunca, jamais, nem mesmo tirar férias de lá. Sabe que lugar é esse? É o centro da vontade de Deus. Quando nós andamos na vontade de Deus, as coisas são diferentes. A gente vive a plenitude da vida abundante que Deus tem para nós. Olha só que recomendação firme a palavra de Deus faz para conosco sobre viver na presença de Deus. Eu vou ler muitos versículos e nós vamos passear pela palavra de Deus. Para quê, gente? Para que a gente se encha de fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Efésios 5,17 diz assim, olha só. Portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nessa noite, eu quero que você se una a mim para que a gente juntos procuremos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Ah, Bel, mas será que isso é importante mesmo?
Olha o que diz em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gente, é tão importante que isso abre os caminhos para que a gente possa, né, tanto viver aqui na terra a vontade de Deus, mas se relacionarmos com Deus. Então, vamos buscar essa vontade de Deus para a nossa vida com todo o nosso ímpeto. E muitas vezes, sabe, gente, uma coisa que eu reparo é que as pessoas criam muitos mitos a respeito da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é tão importante para a minha vida, para a sua vida, por que é que muitas vezes nós não sentimos essa confiança? Pensa um pouquinho, feche seus olhos. Você está vivendo a vontade de Deus para você hoje? Responde essa pergunta aí dentro do seu coração. Será que você sente essa confiança? A verdade, gente, é que a vontade de Deus, ela é simples. Mas nós, muitas vezes, complicamos a coisa, né? E hoje eu quero desfazer com vocês, na palavra de Deus, alguns mitos que travam as pessoas de viver a vontade de Deus. Esse lugar perfeito, onde nós devemos morar, habitar, pertencer e não sair de lá nunca mais. A primeira coisa que a gente vê, às vezes, quando está conversando com alguém, é que a pessoa diz assim, eu não sei bem qual é a vontade de Deus para mim. Qual será a vontade de Deus para mim? Eu não sei, sabe? Deus nunca me falou. Eu não sei. Isso gera o que dentro da pessoa? Estagnação. Se eu não sei, como eu vou? Como eu vou em direção a essa vontade? Outras pessoas não. Elas entendem que elas sabem da vontade de Deus. Eu sei a vontade de Deus. Mas eu acho que a vontade de Deus é tão difícil. A vontade de Deus para mim depende do meu marido, da minha esposa, do meu líder, do meu pastor, depende de um milagre. Eu não consigo viver a vontade de Deus. Eu sei que Deus quer que eu faça determinadas coisas, mas eu não consigo. Então, muitas vezes a pessoa fica como? De novo, paralisada. Não vai em direção à vontade de Deus porque se sente incapaz, se sente impotente. Gente, é o terceiro caso. Tem pessoas que pensam que a vontade de Deus é tão difícil para ela que ela não quer ir. É um peso, é penoso. Bel, eu sei que Deus vai me pedir o mais difícil. Gente, eu já ouvi gente falar assim, eu sei que Deus quer que eu vá para missões. E eu não vou, porque eu não me vejo em outra nação, eu vou sofrer, eu vou passar dificuldade, eu não quero viver desse jeito. E a pessoa fica como? Novamente, paralisada. Mas hoje, junto com você, pela palavra de Deus, eu quero trazer, Eu quero trazer luz da palavra, porque a palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho, para você realmente quebrar esses mitos e destravar. Vamos correr para a presença de Deus, vamos correr para a vontade de Deus, vamos correr para a comunhão dos nossos irmãos. Então vamos lá, gente. Antes de falar a respeito da vontade de Deus, tem dois aspectos que eu quero falar com você. Por que a gente tem esses mitos dentro da gente, né? Por que é tão forte? Eu não sei se você se identificou com alguma questão dessa que eu falei, mas sabe, sinceramente, eu já pensei que talvez Deus fosse me pedir o mais difícil, ou que eu não estava tendo clareza plena do que Deus queria, ou que simplesmente eu não tinha habilidade para executar aquilo que Deus estava me pedindo. E quando eu percebi Deus trabalhando dois aspectos da minha vida, gente, as coisas mudaram. Eu me senti fortalecida para correr, para ficar nesse lugar que é a vontade de Deus. E eu quero desafiar você hoje a pensar sobre dois aspectos. O primeiro é, quem é você? Talvez você está pensando aí, Bel, eu sei que eu sou homem, eu sou mulher, eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou professor, eu trabalho numa loja. Talvez você está pensando
que você é algo que você desenvolve aí na sua vida, uma situação pela qual você está vivendo. Mas sabe a verdade? A primeira coisa é que você é uma criatura de Deus. Bel, eu sou uma criatura de Deus? Você é uma criatura de Deus e eu também. Olha o que diz Colossenses 1,16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A grande verdade é que você é uma criatura de Deus assim como eu, e nós fomos feitos para Deus. Bom, para mim é bom pensar que eu fui criada por Deus, mas e para você? Isso é suficiente? Tenho uma boa notícia para você. Uma notícia que revolucionou minha vida. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha 12 anos, eu estava em casa, uma amiga da minha mãe que havia conhecido Cristo me visitou. Visitou minha mãe, na verdade, né? Mas ela tirou uma tarde para sentar no sofá e falar da possibilidade que eu tinha de não apenas ser uma criatura de Deus, mas ser mais que isso. Ser filha de Deus. E olha o que diz Efésios 2:3. Diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as nossas vontades da carne, seguindo os desejos e os pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E eu entendi que ser criatura de Deus não bastava. Por quê? Porque eu só vivi em torno de satisfazer os próprios desejos, os meus pensamentos, e isso mesmo com 12 anos eu já tinha na minha cabeça que não era suficiente, a vida não estava boa para mim. E aí, quando essa pessoa foi me contar sobre a Bíblia, eu nunca havia lido a Bíblia, nunca tinha tido nenhuma experiência com a Bíblia. Ela abriu lá um dos textos mais conhecidos da Bíblia, talvez o texto mais famoso do Novo Testamento, que é João 1,12. É geralmente o primeiro versículo que a gente decora, né? Que é o poder de se tornar filho de Deus. Bom, eu sou uma criatura de Deus, mas se eu continuar vivendo a vida só em busca de satisfazer os meus desejos, o fim não vai ser bom. Foi isso que nós vimos em Efésios. Mas agora olha o que diz João. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe? Deus quer mais para você. Deus não quer só ter te feito, mas Ele quer tornar você filho dele. Talvez você olhe e fale assim: Bel, você tá falando isso para mim? Eu tenho tantos anos de vida com Cristo. Eu tenho certeza. Eu já sou filho de Deus. Mas será que você tem vivido como filho? Como filha de Deus? Ou você tem vivido como escravo? Olha o que diz Gálatas 4:7. Eu falei que a gente ia passear bastante na palavra de Deus. Gálatas 4:7 diz assim: assim vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe, você é filho de Deus, herdeiro do Senhor. Você tem andado e se posicionado como filho de Deus? Quando você exerce a sua fé, você exerce na autoridade de ser filho de Deus. Sabe, Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados, para que você pudesse ser adotado. Eu e você somos adotados de Deus. Nós somos seus filhos, mais do que criados por Ele. Se você realmente se dispôs a colocar a sua confiança em Cristo, você se tornou filho de Deus. E eu sei que muitos dos que me ouvem já são filhos de Deus. Mas você tem vivido realmente como um filho de Deus? Olha só, Romanos mostra isso para que a gente entenda. Olha só, diz assim, Romanos 8, do 14 ao 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai.
É tão lindo esse texto. E talvez você não saiba, mas Abba Pai, naquela cultura, é paizinho, papaizinho. Olha só que gostoso. Você é um filho, não é talvez um filho como você é um filho do seu pai aqui da terra, mas você é um filho que tem toda a liberdade. Talvez você tenha, né, essa liberdade completa com seu pai, eu não sei. Mas a verdade é que o relacionamento que Deus quer ter com você é de intimidade. É de você se ver, se enxergar como filho. Filho que tem liberdade de chegar no pai e falar: oi papai, eu tô aqui, meu papai. E talvez essas palavras possam parecer estranhas para você, mas essa é uma das vontades de Deus. Deus quer te levar a viver esse nível de intimidade. Bom, eu já estou me vendo então como filho de Deus. Bel, eu já consegui isso. Se você ainda não conseguir isso, sabe, nós precisamos conversar. E no final, nós vamos conversar sobre isso. Mas, de verdade, se você já se vê, se entende como filho de Deus, como filho amado de Deus, talvez para alguém que não tem filhos, seja um pouco difícil entender a dimensão desse amor. Mas o amor de pai e mãe, gente, é algo extraordinário. E é esse amor que Deus quer que você viva, essa intimidade. Eu sempre falo, minha filha pode falar comigo sobre qualquer assunto. Eu estou aberta para ela, porque ela é minha filha. Meu amor por ela não muda. Então, se você realmente quer viver a vontade de Deus, você precisa se enxergar como Deus te vê. Mas também você precisa enxergar Deus como Ele é. Quais são as características de Deus? Quais são os atributos de Deus? Quem é Deus? Sabe, muitas religiões definem Deus aí das mais diversas formas, mas eu particularmente tenho muita segurança de crer no Deus que não é o Deus que eu inventei na minha mente, mas é o Deus da Bíblia, da palavra de Deus. Essa semana eu fiquei emocionada. Eles acharam textos bíblicos de muitos e muitos e muitos anos atrás. E é fantástico ver. Gente, para e pensa. Qual livro do século XVIII você está aí lendo na sua casa? Século XVII? Você tem algum do século XVI? Não. Esses livros, por mais importantes que eles fossem, eles ficaram ultrapassados. Agora a Bíblia, que tem muitos milhares de anos, e aí a gente sabe que cada parte foi escrita numa época, então talvez o Novo Testamento aí, talvez não, ele é o mais novo, né, como diz o Novo Testamento, mas ele não desatualiza, ele não se perde no tempo, ele não morre, ele não fica em desuso. Então, se você realmente quer ter um encontro com o Deus verdadeiro, tenha um encontro com o Deus da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é a nossa segurança. É como se fosse a parte mais palpável de Deus, a sua palavra. E sabe por que a Bíblia não se perdeu? Porque ela é viva. Sabe, Deus manteve protegida a sua palavra para nós por todos esses milhares de anos, para que nós pudéssemos sempre nos relacionar com Ele da perspectiva certa. Deus é real, Ele não pode ser invenção da cabeça de alguém. As regras do jogo, se é que a gente pode falar assim, elas não podem mudar conforme a concepção ou a cultura da qual a palavra vai passando. Não, Deus tem preservado a sua palavra. Sabe para quê? Para que você saiba quem você é e para que você saiba quem Deus é. Gente, se nós formos parar realmente para estudar sobre isso, nós vamos ficar meses falando sobre os atributos, as características de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existem algumas características que Deus, Ele divide aquela característica conosco, sabe? Ele compartilha aquilo com a gente. Mas existem características não, que elas são incomunicáveis. Só Ele tem. Só Ele tem.
E eu vou começar falando de algumas, sabe, gente? Bem pouquinho mesmo, comunicáveis, que elas podem nos alcançar e fazer parte da nossa vida. A Bíblia fala, né, que Deus é amor. Olha aqui o texto, 1 João 4:8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Não esse amor romântico que a gente vê na televisão, nos filmes, nas séries, não. É um amor genuíno, um amor poderoso que se manifestou aqui na terra quando Jesus, né? Quando Jesus deu a vida por nós. Foi o ápice, né, da demonstração do amor de Deus para nós. Deus é amor. Se você tem olhado para Deus com olhos diferentes de um Deus de amor, que Ele é, você vai ter dificuldade, talvez, de entender que a vontade de Deus é o melhor lugar para você construir a sua vida, construir a sua casa. Outra coisa que a Bíblia também diz e deixa muito claro é que Deus também é justo. Sabe o que é ser justo? Justo, gente, é ser honesto, é ser imparcial. É julgar com a justiça que não pende para um lado ou para o outro. Às vezes você fala, eu acho que Deus gosta mais daquela pessoa do que para mim. Não. Deus é íntegro, Ele é justo. O Salmo 7:11 fala isso. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. E talvez você fala, nossa, Bel, mas Deus, Ele retribui. A Bíblia também diz, cada um de nós segundo as nossas obras. E sabe qual é o bom de saber que Deus é justo? É que Ele não vai mudar de lado. Ele não vai mudar as regras. Ele continua defendendo a sua causa, lutando por você. Ele é justo. Sabe? Ter um Deus justo nos dá segurança. A Bíblia também fala que Deus é santo. E sabe o que é ser santo? Quer dizer estar separado do pecado. O nosso Deus, Ele é completamente separado do pecado, separado do mal. O mal não habita em Deus, não tem nenhuma pontinha de mal em Deus. Ele é santo, Ele é impecável. Nossa, olha que palavra maravilhosa. Nós somos impecáveis? Não, nós não somos, mas nós podemos ser santos, justificados pelo sangue de Jesus. Isaías 6:3 diz assim, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Sabe, a santidade de Deus, quando você se relaciona com Ele, vai enchendo o seu coração. E você precisa saber, não dá para caminhar para a vontade de Deus sem entender a santidade dEle. Você precisa conhecer essas características que vão alargar a sua fé, o seu entendimento a respeito de Deus. Deus é justo, Ele é santo, mas olha só, Ele também é misericordioso. Bel, mas todas essas características podem estar juntas? Podem. Deus é capaz disso. Deus também é capaz de fazer com que a gente seja amoroso, com que a gente seja santo, justo e que o nosso coração transborde de misericórdia. Quando a gente olha lá o Salmo 103:10, gente, eu vou contar para vocês, é meu salmo preferido, porque ele pinta Deus. Quando você lê o Salmo 103, você fala, uau, esse é o meu Deus. Se você quer conhecer a Deus, vai lá olhar o Salmo 103, tá? Por completo, palavra por palavra. Aqui eu peguei um pedacinho dele que fala a respeito da misericórdia. Então vamos olhar lá. Salmo 103:10 diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Sabe o que eu e você merecíamos? Nós merecíamos a morte eterna, porque em nós, como a Bíblia diz, não há bem algum. A gente vive errando. Várias vezes a gente erra o alvo, a gente peca. É triste dizer isso, mas a gente peca. Mas pela misericórdia do Senhor, nós entendemos que Ele não nos trata, Ele não nos retribui, né? Você fala assim, Bel, mas como assim? Você acabou de falar que Deus retribui cada um segundo as suas obras. E agora você está falando que Deus não retribui.
a gente como a gente merece, sabe? Deus retribui cada um segundo as suas obras, mas na hora de nos julgar, Ele nos dá a possibilidade de, lavados pelo sangue de Jesus, ter o castigo que nós merecíamos lançado na cruz. Então, sabe, Deus é maravilhoso. Ele é melhor do que a gente pode imaginar. E eu lembro quando eu estava lá com os meus 12 anos, sentada no sofá, conversando com uma amiga mais velha da minha mãe, e ela me falando sobre esse Deus, eu fiquei chocada. Como alguém pode me amar tanto a ponto de dar sua própria vida para mim? E é isso que eu quero que você pense. Nossa, Bel, mas você está falando coisas que eu já sei. Tá bom, mas se você está vivendo segundo essas verdades, sabe, você tem desfrutado da justiça, da misericórdia, da bondade e do amor de Deus? Porque se você tiver, sabe, dificilmente você vai cair naquelas 3 armadilhas que eu falei no começo. Mas tem coisas, sabe, gente, e isso é um grande alívio para mim também. Tem coisas que são características só de Deus, que a gente fala que são os atributos incomunicáveis. Você não vai ter esse poder da forma que Deus tem. Gênesis 17:1 fala sobre um atributo de Deus. Ele é onipotente. Você sabia que o seu Pai pode todas as coisas? Ele pode parar o tempo, ele pode ressuscitar os mortos. Deus pode parar e fazer o que Ele quiser. Mas sabe, no seu poder, na manifestação do seu poder, Ele ainda continua sendo amoroso, bondoso, compassivo, justo, fiel. Mas Ele pode todas as coisas. Gênesis 17:1 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quando nós sabemos que Deus pode todas as coisas, nós não temos medo. Nós não temos medo de viver a vontade de Deus. Nós não temos medo de nos lavar no sangue de Jesus quando pecamos e continuarmos, porque nós sabemos que cremos num Deus Todo-Poderoso. Sabe, talvez você está vivendo uma situação que tem te preocupado, te trazido angústia, mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus Todo-Poderoso é o seu Pai. É o seu Pai. Então guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. Nosso Deus também é onisciente. Sabe o que é isso? Não é uma palavra muito comum, né? Olha lá o que diz em Hebreus 4:13, que é um dos textos que revela essa onisciência de Deus. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Gente, olha que coisa fantástica. Deus sabe tudo sobre você. Eu não quero que você pense que Deus sabe tudo sobre a humanidade. Não, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe as suas dificuldades, os seus pensamentos, os seus medos. Ele te conhece. Ele conhece a cabeça das pessoas que estão à sua volta também. Ele conhece o passado, o futuro, o presente. E, sabe, é fantástico saber que eu estou diante de um Deus que me conhece e que tudo para Ele está assim, ó, descoberto diante dos olhos dele. Talvez você tenha um segredo aí dentro de você e diz: ah, ninguém sabe desse segredo. Posso te falar uma coisa? Para Deus, isso é um livro aberto. Ele olha, Ele sabe, Ele tudo vê. Deus vê todas as coisas. Às vezes você pode se sentir injustiçado por uma situação e pensar: poxa, ninguém vê o meu lado. Quero te dizer uma coisa: Deus vê o seu lado. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nível do medo, da angústia, da ansiedade ou da felicidade, do contentamento, da gratidão que estão dentro do seu coração. Ele sabe. E poder pensar no Senhor como meu Pai, que sabe de todas as coisas, ao qual não tem segredo, é muito bom. Sabe por quê? Porque guardar segredo é um peso, é uma coisa ruim.
né? Ele sabe todas as coisas e continua te amando. E continua me amando. Isso não é fantástico? Eu fico pensando, todos os meus erros estão assim, ó, descobertos diante dos olhos de Deus. E mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele investe em mim. Mesmo assim Ele cuida de mim. Ah, gente, como é bom saber que o meu Pai, o seu Pai, é onisciente. Existe uma outra característica. Talvez essa seja a característica mais desafiadora para o ser humano entender. A Bíblia fala que o nosso Deus é eterno. E aí talvez você fala, Bel, mas você não está falando dos incomunicáveis? E se eu for salvo, eu não serei eterno também? Eu não terei a vida eterna? Sim, mas você teve um começo. Deus não. Ele sempre existiu. Olha o que diz lá no Salmo 90, no versículo 2. Diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. A nossa compreensão, né, de um Deus que sempre existiu, sempre vai existir, todo-poderoso, onisciente. Uau! Você fica pensando, Deus, como tu és grande, poderoso, onisciente, nunca acaba. E o amor dele por você, a bondade, a misericórdia dele, a justiça dele também não vai acabar, porque já era assim, é assim hoje e vai ser assim eternamente. Um dia Deus não vai falar, não, quer saber? Tô cansado. Não, Ele é eterno, Ele sempre existiu. E a gente precisa começar a ver o nosso Pai como aquele que sabe das coisas. Pensa alguém que tem experiência? É o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele sabe das coisas, então nós não precisamos ter medo de viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é o que o Deus eterno sabe que é melhor para nós. E por último, gente, existem inúmeros atributos de Deus, tá? Se a gente for ficar estudando, a gente ficaria horas, mas eu quero falar de um último. Talvez esse atributo seja o atributo com o qual eu, no momento que eu tô vivendo, mais tenho me deleitado. Sério, gente, eu tenho me deleitado. E eu confesso para você que quando eu era mais nova, eu não entendia muito isso bem. Olha o que diz Tiago 1,17, vamos ver se você descobre qual é essa característica de Deus que só Ele tem e que às vezes a gente pode pensar assim, mas por que Deus é assim? Olha o que diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. Uma característica incomunicável que é só dele, ele não muda. Graças a Deus eu mudo, gente. E você? Dá graças a Deus aí porque você pode mudar e melhorar? Deus não tem como melhorar. O seu Pai, ele é imutável. Ele não muda. Ele é confiável ontem, ele é confiável hoje e vai ser eternamente. Não tem coisa pior do que a gente se sentir inseguro, pensando assim, será que aquela pessoa realmente gosta de mim? Será que aquela pessoa me aceita? Ou será que se eu fizer tal coisa, aquela pessoa vai mudar a opinião dela sobre mim? Que opinião será que aquela pessoa tem sobre mim? Deus não é assim. Ele tem a opinião dele porque ele não muda. Ele é fiel, ele é firme. Você pode descansar nele, porque ele, o que ele era, ele é e ele será eternamente. Eu tenho experimentado a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E se ele estendeu ela para mim ontem, ele vai estender ela hoje e vai estender ela eternamente, porque o meu Deus não muda. Eu não preciso ficar insegura, né? Tantas notícias vêm, né, nos atacar. Eu não sei você, mas eu às vezes fico olhando e falo, nossa, quanta notícia ruim, né? Quantas coisas, tá difícil ver o jornal, né? Tá angustiante. Mas eu penso, não, eu posso ficar tranquila, sabe por quê? Porque o meu Deus não muda. Ele não muda, ele está no controle. Ele é o Deus Todo-Poderoso que domina sobre todas as coisas. Sabe? Seu Pai não muda. Ele é firme, ele é fiel, ele é seguro. Então você também pode se sentir seguro. Então,
Algumas aí, gente. 4 comunicáveis e 4 incomunicáveis características de Deus que nós precisamos ampliar. Quanto mais você conhecer a Deus, mais entendimento você terá de que a palavra de Deus, ela é a boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tá bom. A gente já sabe que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é confiável, mas a gente tem que entender a vontade dele para viver a plenitude da vida abundante que ele nos promete na sua palavra. E lá em Efésios 2:10, olha o que diz. Porque somos feitura sua, de Deus. Você foi feito por ele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, quando você morreu e nasceu em Cristo, você foi criado ali em Cristo, se tornou filho de Deus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Você sabia que antes mesmo de você existir, Deus já tinha uma vontade, um sonho para a sua vida. E Ele vai revelando essa vontade e esse sonho. Bel, mas e aí? E a vontade de Deus? Sabe? Vamos falar da vontade de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus também se divide em 2 aspectos. Existe a vontade de Deus no nível geral, que é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Não importa se você é um cristão aqui no Brasil, ou se você é um cristão na Alemanha, na Austrália, na China, na Índia, não importa. A vontade dele é exatamente igual para você. Gente, eu vou falar alguns momentos que a Bíblia manifesta ali a vontade de Deus. E essa é uma vontade de Deus para todos os filhos de Deus. Vamos lá. Primeira vontade de Deus que eu quero falar com você está lá em Romanos 12:2. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, olha que texto lindo, poderoso. Deus está te dando um alerta. Se você quiser viver como as pessoas aí sem Deus estão vivendo, não vai dar certo. Ele está falando, olha, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se amoldem aos padrões deste mundo. Você não pode viver, ouvir, agir como as pessoas aí fora estão agindo. Você precisa agir conforme a palavra de Deus, porque se você não fizer assim, você não irá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda vez que você abrir mão de um princípio da palavra de Deus, pronto, você não vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E pensa só, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, sabe o que a gente acabou de destruir? O terceiro mito. O terceiro mito são aquelas pessoas que ficam pensando assim, não, eu não quero a vontade de Deus para mim não, porque senão eu vou sofrer. Quer dar um exemplo? Às vezes os solteiros, né? Existe um dom na Bíblia que chama o dom do celibato. O dom de permanecer solteiro a vida toda. E as pessoas falam, ai meu Deus, e se Deus tiver isso pra mim, eu vou sofrer tanto. E faz aquele drama. E eu sempre falo pra elas, olha, se você não anseia por isso, né? Se você não quer, né, ter a liberdade da vida de solteiro, né? Poder dedicar-se completamente pra Deus, provavelmente você não tem o dom do celibato e essa não é a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas a gente fica se torturando. A gente sempre acha que Deus vai pedir, exigir algo de nós que seja ruim, que a gente não queira, que eu fique solteiro ou que eu fique, né, numa situação assim desconfortável para exercer meu ministério. Sabe de uma coisa? Uma das coisas que mais me alegra na minha vida é poder servir a Deus. Eu não sirvo por medo, mas eu sirvo porque isso enche o meu coração de alegria. E é assim que Deus quer que você frequente ou lidere a sua célula, que você pregue o evangelho, porque você entende que aquilo é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
Deixe essa empolgação do céu encher seu coração. Por quê? Porque se você não tomar a forma desse mundo, é assim que você vai ver todas as coisas que você fizer para Deus como um bom, agradável e perfeito. Mas para isso, o texto está dizendo, você não pode se parecer com as pessoas aí fora. E eu não estou dizendo a sua aparência, a sua roupa, mas eu estou falando dos seus valores, da sua essência. Ou você faz de outra forma, ou você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é só para quem não se amolda a esse mundo, mas renova a sua mente com a palavra de Deus. Então, terceiro mito, destruído. Vamos lá, gente. Então, a Bíblia conta os segredos para nós, para que a gente possa realmente viver a vontade de Deus. E um dos objetivos de Deus para nós, uma das vontades de Deus para nós, para que a gente viva a plenitude da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Olha o que diz. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E aqui ele dá um exemplo dessa santificação. E se você ler o texto, você vai ver outros. Abstenham-se da imoralidade sexual. Gente, o que mais tem lá fora? Imoralidade sexual. As pessoas consumindo pornografia, as pessoas entrando e saindo de relacionamento. E Deus está te falando, olha, se a parte daquilo que é mal, a vida sexual é ótima, é maravilhosa, dentro do casamento. É esse o lugar onde você vai poder viver a sua sexualidade de forma bonita, plena, boa, perfeita e agradável. Mas sabe, muitas vezes a gente não quer viver esse processo de santificação. E aqui eu peguei o primeiro pedaço do texto da Bíblia, mas se você continuar lendo lá, 1 Tessalonicenses 3, 4, 3 e por diante assim, você vai ver que o aspecto da santificação é um aspecto importante para que a gente possa viver toda a vontade de Deus. Olha, a Bíblia diz assim, buscai a santificação e a paz sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, buscar a paz com as pessoas e a santificação é requisito fundamental para que você possa contemplar o seu Pai. Tá? Então, santidade é uma vontade de Deus para todos os seus filhos, não importa aonde eles estejam, tá? 1 Tessalonicenses, gente, é um livro que tem muito da vontade de Deus e isso é maravilhoso. Olha só, outra coisa, né? Que a gente vê ali muito claramente ali sendo a vontade de Deus, explícito na palavra, não tá escondido, sabe? Tá claro. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos vivido a era do descontentamento. Tudo tá ruim, nada é suficiente, eu sempre tenho uma crítica, minha vida nunca... Sabe por quê? Porque tem sempre algo mais a atingir. E nós vivemos uma época onde as pessoas falam muito de gratidão, mas não são gratas genuinamente, porque quem é grato encontra contentamento dentro do coração. Sabe? Hoje virou moda falar, gratidão, gratidão, gratidão. Mas eu quero te falar, um coração agradecido realmente mora dentro de você e de mim? Eu quero que você pense, será que quando você vê uma árvore com flores, você observa e fala, ai Deus, que lindo, que coisa maravilhosa que o Senhor fez para mim, muito obrigado. Sabe, quando você passa um livramento aí no seu dia a dia, você fala, nossa, Deus, que maravilhoso, olha só, eu fui livre. Deus, muito obrigado por essa refeição que eu tenho para comer. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ir frequentar uma igreja onde eu sou amado, onde eu posso estudar a sua palavra com seriedade. Nossa, Deus, muito obrigado por esse trabalho que de vez em quando, me dá um trabalhão, mas tem trazido sustento para minha casa. Você tem tido um coração grato? Se você quer fazer a vontade de Deus e esse é o melhor lugar para ficar,
desenvolva a gratidão, não como um slogan, não como uma palavra da moda, mas verdadeiramente dentro de você. Olha o que diz. Esse texto, gente, eu achei ele bem forte, também sobre a vontade de Deus. 1 Pedro 2,15 diz assim: pois essa é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Gente, o que mais tem é gente falando coisas absurdas. Eu fico até assustada, eu participo de alguns grupos aí de condomínio, de vários ambientes, né, que a gente acaba inserido, e eu falo, meu Deus do céu. Você tenta conversar, a pessoa não entende, ela apela e aquela coisa vira um negócio sem fim. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, onde a ignorância dos insensatos tem gritado aos nossos ouvidos. E sabe a verdade? A verdade é que a vontade de Deus não quer que você vá lá rebater, mas existe uma atitude que, estando dentro de você, vai desbancar, vai silenciar a atitude ignorante dos insensatos. Sabe o que é? É quando você pratica o bem. É quando você não trata o mal com o mal. É quando você anda a segunda milha. É quando você mantém a sua essência de filho de Deus num mundo corrompido. Sabe? Nós precisamos entender, essa é a vontade de Deus, está lá na Bíblia. Eu não preciso ficar angustiado. Essas características que eu falei, ó, pá, destrói o primeiro mito. Eu sei que eu não tô na ordem, né, gente? A gente já destruiu o terceiro, né, com medo da vontade de Deus ser ruim para mim. E agora a gente destrói o primeiro. Eu não sei a vontade de Deus para mim. Tudo bem, pode ter aspectos da vontade de Deus para a sua vida que você ainda não sabe. Mas se você se apegar àqueles aos quais a Bíblia já traz explicitamente, querido, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que eu retribuo a ignorância dos insensatos? Praticando o bem. Pratique o bem. Sabe, isso tem tudo a ver com o desenvolvimento da nossa fé. E aí, gente, olha só. A gente foi falando de alguns, gente, eu escolhi alguns porque nosso tempo é curto, eu acho que eu já estou estourando ele. Olha qual é a vontade de Deus. João 6,39, outro aspecto da vontade de Deus para você e para mim. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sabe qual é a vontade de Deus? É que nós não percamos nenhum. Sabe o que isso quer dizer? Quando você lê o contexto dessa história, Jesus está falando que ele não quer perder nenhuma das pessoas que veio até a ele. Sabe? É o poder do compartilhar o evangelho. Sabe? Deus não quer que ninguém pereça sem crer em Cristo. E eu e você somos os mensageiros que ele escolheu. Ele quer que todas as suas criaturas virem filhos e ressuscitem com ele no último dia. O céu não é para alguns, o céu é para você. Mas o céu é para o seu vizinho, é para o seu amigo de faculdade, é para o seu amigo de trabalho, é para aquela pessoa ignorante que está ali do seu lado, que às vezes pega no seu pé. O céu é para todos nós. Esse é o anseio de Deus, que todos nós nos relacionemos com ele como filhos. Mas muitas vezes nós não cumprimos esse aspecto da vontade de Deus. E aí vem toda sorte de desculpa. Mas eu não nasci, eu sou tímido, eu não tenho dom do evangelismo, eu não isso, eu não aquilo. Sabe? Creia, creia. Creia que o Senhor é o Deus poderoso para te capacitar, para esticar os seus limites. Você é tímido? Eu também sou. Eu não estou aqui, suando, mas eu tô aqui, sabe por quê? Porque o desejo do meu coração é que todas as pessoas à minha volta, todas as pessoas que eu tiver a oportunidade, eu possa tocar a vida delas com o evangelho, porque o evangelho é o meu maior tesouro. Jesus e o seu sacrifício na cruz é o seu maior tesouro. É a essência, é a vida. Então compartilhe, porque Deus não quer que nenhum se perca, nenhumzinho. Deus quer que nós possamos realmente viver tudo que Ele tem para nós. Então, matamos aí o primeiro mito. Eu não sei, sabe?
Eu falei aí 4 ou 5 versículos a respeito de como viver a vontade de Deus. Você já sabe que tem que ter um coração grato, você já sabe que você não pode ficar com o padrão do seu pensamento como esse mundo, você já sabe que você precisa compartilhar o evangelho, você já sabe que você precisa praticar o bem. Então olha, enche o seu coração e comece a se concentrar em viver essa vida, tá? E agora eu quero matar, porque eu quero matar mesmo o segundo mito, porque eu acho que ele paralisa muitas pessoas. E o segundo mito é: eu sei a vontade de Deus, Bel, mas eu não vou dar conta, é demais para mim. Vamos ler Filipenses para ver se você não vai dar conta mesmo, ou eu? Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Sabe o que isso quer dizer? Principalmente o finalzinho. Vou ler de novo. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Deus vai colocar dentro de você esse desejo quando você o enxergar como seu pai, tomar sua posição de filho, entendendo todo o seu poder e glória. Você vai falar: eu quero fazer a vontade de Deus, e ele vai realizar essa vontade através de você. O Espírito Santo há de encher o seu coração. Bel, você falou que existem 2 aspectos da vontade de Deus. Uma que é para todas as pessoas, mas tem uma, Bel, que você falou que é pessoal, é só para você. Tem uma vontade de Deus que é só para a minha vida, tem uma vontade de Deus que é só para a sua vida. E a forma com que a gente descobre esse aspecto da vontade de Deus é relacionando-se com o Espírito Santo. Então, se relacionando-se com a Bíblia, você descobre a vontade geral de Deus para a sua vida, relacionando-se com o Espírito Santo, você descobre a vontade de Deus. O problema é que às vezes a gente quer falar assim: Deus, me conta qual é a sua vontade. E Deus fala para você: bom, hoje a minha vontade para você é isso. E você acha que é isso que vai ser a vontade dele para o resto da sua vida. Não, gente, a vontade de Deus, ela vai se transformando ao longo da nossa vida, ao longo do nosso chamado, e nós precisamos entender isso. Eu comecei a minha vida cristã fazendo consolidação, ensinando as pessoas novas convertidas, fazendo o que hoje a gente faz como casa de paz. Hoje eu ainda faço isso. Mas teve uma fase da minha vida que eu cuidava de adolescentes. Hoje eu não tenho mais contato com os adolescentes, né? Dentro da igreja, dentro do meu ministério. Depois eu passei a cuidar de jovens, a desenvolver meu ministério com jovens, e de repente Deus me chama para trabalhar, motivar as pessoas que trabalham com crianças, porque Ele quer uma geração, uma vida inteirinha para Ele, sabe? Você vai descobrindo esses detalhes, esses nuances, conforme você se relaciona com o Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são seus filhos. Quando você vai sendo guiado pelo Espírito de Deus, com a consciência de que você é filho de Deus, Ele vai contando os segredos, as direções que Ele tem para a sua vida. Você precisa determinar, né, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o que João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Sabe o que é nascer do Espírito? É o dia que você entregou sua vida para Jesus e aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. E a sua vida agora, por mais que você não veja o vento, Ele começa a te guiar, a te conduzir. E eu sei que aqui me ouvindo, tem pessoas que já têm experimentado esse movimento. Não deixa, sabe? Não deixa nada te paralisar de viver
né, a vontade de Deus, entendendo Deus com todo o seu poder e glória, com toda a sua santidade, majestade, com toda a segurança que Ele nos traz pelas suas características, mas entendendo também a sua posição de filho, de ser obediente, de buscar santidade, de buscar compartilhar o Evangelho. Mas talvez existe alguém aí do outro lado, né, que está me ouvindo e pensando: Bel, eu acho que eu nunca fiz, né, uma oração realmente entregando minha vida a Jesus. Eu vi Deus, que eu acho que é bom, né? É bom ser feito por Deus, mas eu quero mais. Eu quero a posição de filho. Eu quero esse lugar dentro da família de Deus, de filho de Deus. Então eu quero convidar você, aí onde você está, coloca a mão no seu coração e ora junto comigo. Fala assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu quero não ser apenas uma criatura sua, mas eu quero ser seu filho. Perdoa os meus pecados, lava-me, ó Deus, com o sangue precioso de Jesus, porque eu quero viver tudo aquilo que o Senhor Deus tem para mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor visite e fortaleça seu coração. Nós queremos saber se você tomou essa decisão tão importante. Nós queremos estar junto com você. Então vai aparecer um link aí embaixo. Clica aí, coloca seus dados, se una à sua família da fé. Por quê? Porque Deus tem muitas coisas para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas eu sei também que tem pessoas que estão me ouvindo e pensando: Bel, eu preciso sair dessa paralisia. Essa paralisia que me faz ter medo da vontade de Deus, que me faz sentir incapaz de realizar a vontade de Deus, ou que faz com que eu me sinta confuso a respeito da vontade de Deus. Então eu vou orar por você também, porque eu sei que o nosso Deus poderoso vai encher o seu coração de coragem para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa noite, por esse tempo junto com os meus irmãos. Como eu sou grata, Deus, por poder fazer parte da família IESUP. Deus, em nome de Jesus, visita o coração daquelas pessoas que têm se sentido presas, paralisadas, amarradas, que talvez quando elas fecham os olhos e pensam, olham para suas vidas, elas sentem: não, eu não estou vivendo a plenitude da vontade de Deus para mim. Fortalece o coração delas, quebra as amarras do inimigo em nome de Jesus, mas que, Senhor, elas possam se sentir livres para correr em direção da sua palavra, que elas possam se sentir livres para não se amoldar a esse mundo, Deus. Oh, Senhor, derrama, Deus, da sua cura, da sua coragem, Deus, para que todos os seus filhos que me ouvem, Senhor, possam cumprir, viver, desfrutar, saborear a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Viu? Obrigada por estar comigo aí, né, nessa aventura de meditar na palavra de Deus e ver o poder dele avivando as nossas vidas. Um abraço, boa semana, Deus abençoe.